Oi, gente! Esse é o vídeo número 3 da série A Vida Após o Coronavírus. Para quem não me conhece, eu sou Danusa França e a proposta do meu canal é ressaltar a terapia holística, valorizar a terapia holística através de uma profissionalização muito bem direcionada, coisa que acontece aqui. Você tem aí um monte de playlists com vários cursos aí à disposição de todos. E ressaltando também a parte de saúde e a parte de autoconhecimento, evolução, ascensão. Essa é a minha meta com o meu canal. E nesse vídeo 3, dando continuidade ao que já foi dito, eu quero falar sobre as perdas, que são incalculáveis. Perdas humanas não tem nem como falar, é muita perda. São muitas pessoas que se foram em virtude do coronavírus. Mas vamos pensar também nas perdas individuais, nas questões também materiais, que também trazem muito conflito e muito desequilíbrio como consequência. A proposta justamente dessa minha playlist é trazer uma consciência a todos, um autoconhecimento e um preparo para que tudo isso não tenha acontecido por acaso. Para que a partir da experiência vivida com essa pandemia, todos possam crescer em algum nível e melhorar as suas vidas em algum nível. E isso é possível, porque a gente sempre tira o bom do negativo, sempre tira o positivo. Então, dentro dessas perdas materiais, muitas situações foram modificadas. As pessoas tiveram que adaptar seus trabalhos. Claro que existem os serviços essenciais que as pessoas tiveram que se expor e continuar indo para a rua tranquilamente, se protegendo, claro, usando sua máscara, andando com seu álcool gel, evitando aproximação com outras pessoas, apesar de ter sido isso muito difícil isso no começo, que ainda acontecem aglomerações em transportes, enfim. Mas a maioria, uma grande maioria, um grupo bem grande, conseguiu se adequar a um trabalho online, muitos se adequaram ao home office e muitos também se recriaram, porque de repente surgiram outras necessidades e o próprio uso da máscara, né, uma necessidade muito grande que aconteceu e muitas pessoas passaram a produzir e a vender máscaras, e isso já foi uma nova fonte de renda para aquelas pessoas que trabalhavam com outro tipo de produto dentro desse serviço de costura. Então essa abertura de horizontes é justamente o positivo que eu estou tentando aqui, a cada vídeo, mostrar para vocês. E eu espero que até o final de todo esse trabalho, que a gente consiga chegar a esse ponto definitivo de que todo mundo consegue tirar o bom do ruim. Então essa criatividade em termos de trabalho que as pessoas desenvolveram, criando justamente novas opções de ganhar dinheiro, isso foi muito importante. E de repente até definitivo, de repente tem pessoas até que descobriram outras profissões, outras formas de trabalhar e de repente isso vai se tornar uma constante até na vida dessas pessoas. Gostaram? E seguiram em frente. Seguirão em frente. Na quarentena, uma característica clássica desse isolamento social e tudo mais, um brinde, é justamente a reflexão. As pessoas começam a pensar muito, a refletir muito, e algumas pessoas, não todas, algumas pessoas têm uma tendência à introspecção, a ficar mais ali dentro de si, fazendo uma autoavaliação, com uma autocrítica às vezes um pouco exagerada. Aí começam a acontecer arrependimentos por situações vividas, por posturas adotadas, por comportamentos antigos. E começa a acontecer uma dificuldade de exercitar algo que é muito importante para a evolução humana, que é a prática do perdão. E principalmente, gente,
a prática do auto-perdão, que é fundamental. Você precisa aprender a perdoar e a se perdoar. Quer dizer, o medo dentro desse caos, dentro dessa pandemia, que eu já falei no vídeo anterior, junto com a culpa, geram um processo muito desgastante de autopunição. Isso é complicado, você tem que vigiar isso, porque acontece um quadro, nós temos 4 corpos, vamos raciocinar: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, quando você começa com esse processo de autopunição, automaticamente você cria um quadro de forma, pensamento cristalizado. Fica ali cristalizado aquele pensamento. Principalmente no seu emocional, no seu mental e no seu espiritual. Aquela autopunição, aquela culpa, aquele medo viram um processo obsessivo que se cristaliza no mental, no emocional e no espiritual. Autoenvenenamento. Conseguem entender isso? Isso é muito comum. Água. Aproveitem. Assistir meu vídeo, você se hidrata. Você acaba se hidratando tanto quanto eu. Porque aí você começa a beber água junto comigo, aí você aprende a beber água. Já fiz muita gente aprender a beber água. Então aproveite. Então o que acontece? Esse quadro que eu acabei de explicar para vocês, que é um ciclo obsessivo, ele acaba desenvolvendo doenças, desequilíbrios e distúrbios funcionais que acontecem no próprio corpo físico. É como se o estresse, como se a pressão fizesse a pessoa virar uma máquina, esquecendo que esse corpo aqui tem vida, tem sentimentos e tudo mais. A maioria dos desequilíbrios, na realidade, eles têm uma origem emocional. A maioria tem origem emocional. Mas chega num ponto que isso é manifestado fisicamente. E quando se manifesta um desequilíbrio fisicamente, então a pessoa já tem que fazer um tratamento, porque aí já está com algum problema de saúde. Alguma coisa errada está acontecendo com aquela pessoa. Por mais que tenha sido a origem emocional, quando se manifesta no físico, aí já tem que ser tratado no físico mesmo, porque já se manifestou. E aí eu questiono com vocês, como que a gente pode lidar com esses sentimentos que vêm, que oprimem, que apertam o coração, que trazem desespero, que fazem a pessoa ter aquela autocrítica exagerada, às vezes cruel, às vezes a pessoa se culpa mais do que deveria. É justamente fazendo um trabalho com um dos sentimentos mais nobres que a humanidade possui, que muitas vezes se esquece de valorizar. Na realidade, é o sentimento capaz de transmutar tudo, transformar tudo em positivo e em luz. É um sentimento que possui uma energia de construção, que liberta, que reorganiza. E esse sentimento é o amor. Então você trabalhar o amor, tem várias formas de você trabalhar isso na sua vida, principalmente se amando. E como é que você vai se amar? Se auto-perdoando. Entendendo que todos somos falhos. Ninguém é perfeito. Erramos todo o tempo, estamos aqui para errar e para aprender. E aí a gente erra de novo, aprende de novo. E aí de repente o próximo erro já não é mais aquele, porque aquele a gente já aprendeu. Então tem que ter esse passo a passo, que é o processo que eu acabei de falar na minha apresentação, da evolução, que é algo grandioso, que é fascinante. Essa evolução é você conseguir se superar
é você compreender que você não é uma pessoa perfeita, claro que não é. Você é um somatório de acertos e de erros. Só que quando você toma consciência desses erros, justamente fica bem mais fácil transformá-los em acertos. Se você não se cobra tanto, fica mais fácil, tanto para você se entender, como para o outro também te enxergar. Então a gente tem que ter aí, como diz o ditado, um peso e uma medida. Você tem que saber se posicionar diante dos seus próprios conflitos e das suas próprias limitações. Ninguém pode exigir perfeição, porque ela não existe. Você conhece uma pessoa perfeita? Não existe. Às vezes aquela pessoa que aparentemente pra gente é perfeita, ninguém sabe da vida pessoal dela como ela é. Então isso é muito relativo. O que a gente tem que fazer é colocar um foco na autossuperação, sim. Opa, tô sentindo que eu tô caindo, tô sentindo uma culpa, tô me sentindo meio mexida de alguma forma, vamos mudar isso, vamos mudar essa energia. Então você já começa a trabalhar mentalmente contra aquele direcionamento que não é bom para você, que você sabe que é tóxico, que você sabe que vai te envenenar, que vai desencadear uma reação em cadeia, que automaticamente você vai ter um desequilíbrio emocional, mental e espiritual, e que mais adiante, se você não conseguir ajustar isso, isso vai se transformar num desequilíbrio físico, e aí você pode ter até uma consequência em virtude disso. Pode sentir uma dor de cabeça forte, pode ficar com um mal-estar, pode desenvolver uma depressão. Então tudo isso tem que ser muito bem posicionado, você tem que ter um alerta antes que o processo se estenda e se torne um processo muito invasivo dentro dos seus 4 corpos a ponto de te prejudicar. Detectar qualquer deficiência emocionalmente, mentalmente, espiritualmente é fundamental. Você tem que estar sempre numa vigília, mantendo o seu padrão energético num padrão bom. Isso quer dizer que a pessoa está sempre 100%? Claro que não. Todo mundo tem um dia ruim. Tem um dia que não acorda bem, mas precisa você passar o dia inteiro ruim só porque você não acordou muito bem? Você já sente que tem alguma coisa errada? Não é bacana quando você consegue reagir a isso? É muito melhor, porque aí você já reage e aquele dia já se torna um dia diferente. Aquele início de dia que você sente um certo peso, você já consegue transmutar sentindo amor pelos seus compromissos, sentindo amor pelas suas atividades, sentindo amor pelo seu cotidiano, pela sua vida, sentindo gratidão por você ter tudo o que você tem para fazer, suas obrigações e tudo mais, sendo feliz por estar vivo, por estar viva. Só assim você já quebra qualquer mau humor, qualquer início ruim quando você acordar. Então não é porque existem dias melhores e dias piores que você não pode estar sempre lutando contra os piores e proporcionando os melhores a você. Isso pode ser mudado. Você não tem que aceitar a batida e o ritmo que aparece no seu mental ou no seu emocional logo que você acorda. Muitas vezes a pessoa acorda até com uma indisposição física. E aí, qual é a grande arma para essa indisposição física? Atividade física. Quando você faz atividade física, rapidamente você levanta a sua energia. Ainda existem pessoas que se sentem cansadas, né? Acham que vão ficar cansadas se fizerem atividade física. Muito pelo contrário. A atividade física, ela lhe dá energia. Ela permite que você tenha muito mais gás para fazer tudo que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, tudo tem, vamos dizer assim, uma outra visão, tudo tem uma outra ótica, tudo tem um outro lado. Você não tem que ser radical e enxergar tudo apenas de uma forma. Tem que abrir essas comportas
e se permitir viver de uma forma bem mais harmoniosa, bem mais saudável. Isso é possível e é programável. Você tem essa capacidade de mudar. E o mais incrível, você pode fazer isso por você e você pode fazer isso pelos que estão ao seu redor. Porque muitas vezes você percebe que quem está perto de você não está legal, não está bem. E aí você vai espetar justamente na ferida? Não, você vai encontrar outras formas justamente de movimentar a energia daquela pessoa para que ela consiga se auto-ajustar. Ao invés de chamar a atenção e sinalizar justamente o problema que aquela pessoa está vivendo ou deduzir o que está acontecendo com a cabeça daquela pessoa, puxa ela para uma outra atividade, passa por cima, releva. Se você sintoniza no mesmo padrão vibratório de uma pessoa que está em desequilíbrio, em desarmonia, não vai dar certo. Aí serão duas pessoas desarmoniosas e aí vai entrar um conflito. Porque tem que existir algum ponto de equilíbrio, tem que existir algo positivo ali para combater o que está em desequilíbrio, o que está negativo. Aqui no meu canal mesmo tem a playlist que fala da lei da atração, que é pedir, acreditar e receber. E tem exercícios práticos também para você fazer tanto do perdão quanto da gratidão, que são justamente esses sentimentos nobres que fazem com que a gente consiga exercitar o amor. A gratidão, por exemplo, ela é muito importante porque ela é o exercício puro de amor. Mesmo uma coisa ruim que aconteça com você, você tem que sentir gratidão. Por quê? Pelo que eu estou falando já desde o início. Pela aprendizagem. Porque tudo na vida é aprendizagem. A vida é uma escola. E a gente está evoluindo a cada dia. Se você souber aproveitar essas oportunidades. Então, tem que acordar. Tem que prestar atenção. Não tem que viver porque tem que viver. Tem que prestar atenção na vida. Mesmo no isolamento social, muitas coisas acontecem. Você troca informação com outras pessoas, você interage, você olha rede social, você assiste televisão, você conversa com alguma pessoa que você tem dentro de casa. Então, um dia nunca é igual ao outro. Nunca é. Então, se você pensa que está vivendo uma rotina igual, não está. Porque tudo muda. O tempo não é o mesmo. O clima muda. Então você tem que saber aproveitar esse processo todo dessa pandemia que fez uma mudança radical no universo de todas as pessoas e usar essa energia a seu favor. E você consegue fazer isso. Aí é importante, dentro do grupo, na hora do debate, é importante que vocês coloquem para mim exatamente quais os pontos que vocês têm dificuldade. O que é difícil nesse exercício diário de autocontrole, de autoconhecimento, de autoavaliação? O que fica complicado para vocês nesse eixo, nesse equilíbrio, na conquista dessa solidez em termos de positivo, de você positivar firme mesmo? Qual a sua dificuldade? Coloca aí para mim nos comentários, ou então também no grupo, qual a dificuldade que você tem de focar no positivo? Em que momento você sente que você fraqueja? Debatendo, a gente vai conseguir encontrar um ponto de luz, com certeza, para te ajudar. Para você sair dessa vibe aí que não vai te levar a lugar nenhum. Quer opiniões? Por favor, comentários positivos. Quem puder, se inscreva no canal, eu agradeço. Compartilhe o vídeo à vontade, pode jogar em todas as redes sociais. Curta, isso é muito importante, o curtir pra gente que está aqui no YouTube, nos ajuda bastante. E acione o sininho das notificações, que é muito importante para que vocês fiquem sabendo cada vídeo que eu for colocando aqui no canal. Sou muito feliz por estar colocando aqui
em prática mais uma playlist fantástica no meu canal e por ter vocês sempre juntinho de mim. Enorme gratidão.